Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje analisaremos a lição 5 desse trimestre. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos o sustento para a nossa fé. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Permita, Senhor, com que a Tua Palavra nos transforme através do Teu Santo Espírito e conduza as nossas escolhas rumo à vitória. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fé e Antigo Testamento. Verso principal, Gálatas 3, verso 13, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Na realidade, nesse tema de hoje, de uma forma bastante centralizada, Paulo quer mostrar essa ideia da maldição da lei, que envolvia todos os preceitos da lei moral e cerimonial, que toda alma que peca essa morrerá. E todos aqueles rituais, se não fosse seguido à risca, da mesma forma. E que a única solução para resolver isso tudo de uma só vez seria alguém pagar esse preço, que sem sangue não há remissão de pecado. E alguém decidiu, Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, unigênito, único da espécie, que poderia viver entre nós, nascer como um de nós, viver como um de nós, só que sem pecado. Quando ele morresse, ele morreria a morte eterna. A única morte que para Deus existe é essa, é eterna. Porque o resto é sono da morte. Isso não é morte, é sono da morte. Para Deus é tudo absoluto, morte e vida. Morte é para sempre e vida também. Só que o nosso planeta, os seres que vivem aqui, perderam essa condição de viverem eternamente. Como por sua vez não morrem para sempre. Tem o sono da morte. Lá em João 11:11, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, esse sono da morte é um controle habitacional do planeta Terra. Só que ficou um X engarranchado aí nessa questão, que é a maldição. A maldição que ficou impregnada, então, no sistema cerimonial e no sistema legal, que se pecar, morreria. Alguém precisaria de pagar a conta. E a maldição por quê? Paulo aqui está deixando claro. Ele está fazendo a alusão de um texto de Deuteronômio 21, de 22 a 23. Na realidade, esse texto que Paulo citou aqui, que maldito é aquele pendurado no madeiro, na realidade o texto que Paulo está citando aqui não seria propriamente dito a cruz. Se você for lá em Deuteronômio e ver esse texto, está tratando de forca, condenação à morte pela forca. E a pessoa era para enterrar logo. Morreu, já dá jeito de enterrar logo e tudo, porque a morte em si, na forca, já era uma maldição. Então isso, Paulo transportou essa ideia para o Calvário, que é uma morte maldita de fato. Não só a forca, como a cruz também. E ali, ao citar esse texto aqui, ele mostrar que Cristo recebeu a maldição e principalmente estando ciente do tipo de maldição que ele ia receber, que é morte eterna. Apocalipse, capítulo 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos. E lá na conversa entre Jesus e Nicodemos, tem o resto da alusão clara desse assunto, quando Cristo tentou explicar isso para Nicodemos. Nicodemos teve dificuldade de entender isso na ocasião. Mas ao que tudo indica, Paulo, ao estar citando esse texto aqui, que nós acabamos de ler, em Gálatas 3:13, e observar que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele trata do mesmo assunto. Deus o fez maldição por nós, ou fez pecado por nós. Isaías comentou também que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E essa maldição, tem um lugar mais fácil da gente entender isso. Na conversa de Cristo com Nicodemos, foi dito o seguinte, João, capítulo 3, versículo 14 e 15.
mesmo jeito que Moisés colocou a serpente no madeiro para que as pessoas que olhassem para ela fossem curadas, assim também o Filho do Homem será levantado da terra para que todos sejam salvos por ele, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus estava falando ali? Moisés levantou uma serpente, Jesus estava insinuando para Nicodemos que ele, o Filho de Deus, ia ficar no lugar da serpente. E por que ele citou Moisés? Essa viagem está mais comprida um cadinho. Olha lá em Números 21, do verso 4 ao 9, e confira, aquela praga das serpentes que deu lá, o que aconteceu? Foi exatamente isso. A serpente matando o povo, picando o povo, uma praga que Deus enviou sobre eles por causa da rebeldia deles. E o que aconteceu? Deus falou, não, quando Moisés e Arão intercedeu, que o povo estava morrendo aos montes das serpentes abrasadoras, não, Moisés, faz uma serpente de metal e coloca na cruz. O que está em jogo aí, meus amados? Como é que Deus, ao invés de pedir para colocar um cordeiro que representaria, que prefiguraria Cristo, pediu para colocar justamente o símbolo do pecado, da maldição em pessoa. E ainda mais, uma imagem de fundição. Coisa que é pecado aberto. Segundo mandamento da lei de Deus. Aí está a questão da maldição. Para representar a essência do pecado não tinha coisa mais óbvia do que pegar uma imagem de fundição e além de mais representando o próprio Satanás. E as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curadas. Mas sabe por quê? Porque pelo que Cristo estava falando para Nicodemos, ficou claro esse assunto. Cristo morreria a morte eterna. Quem vai morrer a morte eterna e nunca mais vai sair vai ser a serpente, com todos os ímpios. Foi o que Cristo está explicando para Nicodemos, foi o que Paulo entendeu e tentou mostrar para os Gálatas. Que ele se tornou maldito por isso. Ele morreu a morte eterna, só que ele ressuscitou da morte eterna. Porque ele não tinha pecado. Por isso que ele é único da espécie. Único, unigênito. Por isso que o verso 16 vem falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que dá sequência ao verso 14 e 15, que está tratando exatamente da questão da maldição da serpente. Então Cristo morreu em nosso lugar, ele ocupou o lugar da serpente, ele de fato pagou o preço do pecado. Morreu e ressuscitou, o único no universo que morreu e ressuscitou. Ninguém mais morreu no universo até hoje. Tudo que morreu até hoje é sono da morte. Um dia vai ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Porque a morte eterna vai acontecer de uma só vez, com Satanás e os ímpios, tudo de uma só vez. E esse planeta se tornará um novo céu e uma nova terra onde habita a verdadeira justiça. Esta é a tese da serpente. Essa é a tese da maldição que Paulo estava apresentando para os Gálatas. Jesus apresentou para Nicodemos e eu e você devemos entender da mesma forma. Segundo tema, os insensatos Gálatas. Analisando Gálatas capítulo 3, verso de 1 a 5, nós podemos analisar aqui pelo menos umas 5 perguntas que Paulo estende aos Gálatas para tirar o chão dos caras, para ver se eles refletem, para pensar um pouco. Porque muitas vezes quando você faz uma pergunta, principalmente focados nas escrituras sagradas, leva as pessoas a refletir. Usando o mesmo livro, a mesma palavra, a mesma Bíblia, para conversar com alguém, alguém tem que estar entendendo errado. E não tem maneira melhor de levar as pessoas a refletir do que fazendo pergunta em cima da Bíblia. E foi o que Paulo fez, ele abriu 5 perguntas seguidas aqui. A primeira delas, ele pergunta, quem é que vos fascinou? Ou quem é que travou vocês, para deixar vocês assim, bloqueados, do jeito que você está? Travado, zumbizado. E é o problema maior, né? O problema maior que acontece no mundo e na igreja hoje é esse zumbitismo. É muito sério isso, deixa as pessoas travadas. Eles vê, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Isso é muito sério, irmãos. Se não sair desse estado de situação, de travamento, de fascinação
Porque infelizmente está fascinado pelo pecado, está fascinado pelo mundanismo, mas não está fascinado pelas coisas de Deus. Não está fascinado pela verdade, está fascinado pela mentira, pelo engano. É o que estava acontecendo com os Gálatas. Quando eles brecaram para pensar no que Paulo tinha perguntado, Paulo entra com a segunda pergunta. Foi por obras da lei que receberam o Espírito Santo? Veja que alusão mais interessante. O tanto de pessoa incircuncisa, como Cornélio, a família dele, que já tinha convertido, que receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas lá dentro da casa deles. E isso já era genérico, para todo lado estava acontecendo isso. E aí quando Paulo faz essa segunda pergunta aqui, saiu da pergunta do zumbitismo e entra nessa segunda pergunta: por acaso foi por obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Veja que negócio mais interessante. Ele está falando para os judaizantes, que eram viciados, que eram impregnados por tradições legalistas, que receberam o Espírito Santo igual os gentios também que receberam o Espírito Santo. E não tem nada a ver com lei, mas tem a ver com entrega. Aí dá mais um passo no emudecimento daquelas pessoas, na reflexão daquelas pessoas. Aí ele lança a segunda pergunta logo em seguida. Se vocês começaram com o Espírito Santo, essa obra toda que vocês estão fazendo, essa conversão, esse trabalho bonito, construção de igreja, evangelismo, por acaso é com obras da lei que vocês vão terminar? Se vocês começaram com obras do Espírito, é com obras da carne que vocês vão querer terminar esse trabalho de vocês? Raciocina, pense um pouco. E eles foram só ficando mudo. Aí ele entra com a quarta pergunta. Vocês converteram, se tornaram crentes, padeceram tudo que vocês padeceram, para nada? Porque tudo isso é em vão, então. Porque nós não merecemos nada. E a quinta pergunta ele acaba de arrebentar com os caras. Jogou de costa todo mundo. Aquele que vos deu o Espírito Santo, que vos dá o Espírito Santo, vocês acham que é por obras da lei que ele está dando? Acham que é pela lei que ele está dando o Espírito Santo para vocês? Deixaram todo mundo mudo. Os insensatos Gálatas. Depois dessas 5 perguntas, eles conseguiram entender que tamanha insensatez eles estavam mergulhados. Terceiro tema, fundamentados nas Escrituras. Aqui, se analisarmos Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14, chegaremos a conclusões maravilhosas. Ele cita Abraão aqui como crente. Raciocina isso, irmãos. Abraão, que teria vivido há 2000 anos antes, ele cita que aquele indivíduo era um crente. Aí enraiza a situação religiosa de que realmente ele foi convidado para sair de Ur dos Caldeus e ir em direção à Palestina, mas para poder formar uma nação que não dependeria somente da descendência direta dele, mas os da casa dele. Os da casa dele representaria os gentios que um dia agregaria a essa fé abraâmica, a essa fé a único Deus. E a descendência direta, eles que formariam a fé de forma genética. Veja que os filhos de Abraão, pela fé, ou de coração, ou adotivo indiretamente, já estava acontecendo naquele crente, Abraão o crente. Lembra que nós comentamos em aulas passadas que os hebreus que passariam 430 anos no Egito, sendo 400 de escravidão, mais 30 de trégua, que seria o período de José, que seria inserido dentro do cativeiro, desses 430 anos, só 274 anos, que foi dos dias de José para frente, que ficou a descendência direta de Abraão. Mas, então esses outros anos que ficaram para trás, quase 200 anos, quem seriam? Lembra, comentei em lições anteriores, que quando Abraão estava lá em Betel, em vez de ele olhar para o céu, desceu para o Egito, na crise. E aí foi ficando gente.
os hebreus adotivos. Os filhos de Abraão pela fé foram ficando para lá. Religião hebraica já. A religião de Abraão, que ele estava ensinando, orientado por Deus. Quando Isaac desceu e ficou na faixa de Gaza, muito depois de Abraão, do mesmo jeito, foi ficando gente. Ali junto com os filisteus, que eram aliados dos egípcios. O que caía lá estava no Egito. Era automático. E eles eram uma guarnição militar do Egito, os filisteus. Então, quando José desceu, que já tinha quase 200 anos de cativeiro, aí ele levou os descendentes direto de Abraão, chamou os seus pais, os seus irmãos, e eles vieram. E aí ficou todos os hebreus ali, aonde somando tudo, ficaram 430 anos. Dos 430, 30 de trégua é o período que José governou o Egito, os 30 anos, e os outros 400 anos completos houve escravidão. E Moisés levanta e tira da escravidão egípcia, conduzindo pelo êxodo que nós conhecemos da Bíblia, até irem de volta à terra que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, confirmando a promessa. Aqui Paulo, aos Gálatas, fundamentado nas Escrituras, Paulo levanta a atenção deles para esse assunto, chamando de Abraão o crente, para mostrar que os gentios de hoje têm a mesma ideia daqueles da casa de Abraão que foi com ele, que não eram filhos diretos. Os mesmos que João Batista diz que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Paulo entendeu isso de maneira muito nobre, explicou de maneira muito clara, e não houve dúvida sobre isso. Paulo estava tentando resumir esse assunto, principalmente na altura do verso 6 ao verso 14 de Gálatas 3, que a nossa entrega com fé nos transforma e nos fazem pessoas melhores. E nos tornamos como filhos do vento, como Jesus diz para Nicodemos, que o vento sopra onde quer, mas ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. E realmente, nós temos a intuição, chamar de Deus lá dentro. Não precisa de ninguém falar nada. A gente olha e sabe o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve ser feito. Não precisa perguntar a ninguém. A palavra está interagindo conosco. Nós interagimos com a palavra, nós interagimos com o Espírito Santo, nós interagimos com o Senhor através da oração e da fé. É o que Paulo estava tentando mostrar. A estrutura do evangelismo correto nos dias que ele estava pregando essa mensagem aos Gálatas, mostrando o fundamento nas Escrituras de tudo que ele estava ensinando. Em poucas e boas, ele estava dizendo que a palavra de Deus, essa sempre foi e sempre será uma grande boa nova para todos nós. Eternamente, a palavra de Deus faz esse efeito na nossa vida. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Quarto tema, considerado justo. É outro ponto importante da justificação pela fé, o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 3, verso 6. Ele mostra que a crença, a fé de Abraão e a obediência dele foi realmente a vestimenta branca que Cristo falou lá no Apocalipse, falando para a igreja de Laodiceia: conselho-te que de mim compres ouro provados no fogo, para que te enriqueça a fé provada no fogo, né? Colírio nos olhos para que tenha discernimento, e vista as vestes brancas que eu lhes ofereço, para não ver a sua nudez. Essas vestes brancas é a justiça de Cristo. É o que foi imputado a Abraão e é imputado a todo descendente de Abraão, seja pela genética ou seja pela fé. Considerado justo. As vestes brancas de Cristo. Paulo mostrou isso aqui claramente em Gálatas capítulo 3, verso 6. O quinto tema, o Evangelho no Antigo Testamento. Analisando Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. É o que Paulo está dizendo aqui. Por acaso não é o que está escrito em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3? Paulo está enfatizando isso com claro. O Evangelho no Antigo Testamento.
O que estava acontecendo com Abraão e a sua casa e os seus descendentes era nada mais, nada menos do que a formação do povo de Deus na terra de forma religiosa e organizada para se despontar na face da terra. O povo de Deus de todos os tempos. O bastão de arrevezamento que Adão transferiu para frente chegou nas mãos de Araão agora. Só que de uma forma muito organizada. Daqui para frente a coisa já não vai ser como religiões domésticas no lar, ou religiões tribais no meio das tribos, ou no meio das clãs, ou no meio da cidade-estado, não. Eu vou formar um povo. De todas as nações eu vou formar um povo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ali tanto envolveria a genética direta como indireta, ou os adotados, filhos adotivos de Abraão, aqueles que, repito, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Graças a Deus por isso, que todos nós hoje estamos envolvidos neste povo, para a honra e glória de Deus. O Evangelho ficou claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento de forma aberta. E o que eu e você estamos fazendo para continuar com essa missão que eu e você somos os Abraões modernos, somos os Noés modernos, somos os Paulos modernos, os Pedros modernos, os Simãos modernos. O que nós estamos fazendo para que isso continue e aí possamos em breve ver Jesus voltar? Pense nisso, meu amado. Pense nisso, meu amado. Sexto tema, resgatados da maldição. Gálatas 3, de 9 a 14. Paulo entra com palavras muito ousadas ali. E acaba apresentando outras maldições, ele insinuando com textos bíblicos, como Deuteronômio 27, 26, que ele cita ali, que também aparece em Jeremias, no capítulo 11, verso 3, para encaixar como se fosse um paralelo maldito de informações ali, para fazer aqueles Gálatas refletirem. O de Deuteronômio: maldito todo aquele que não permanecer no pacto. E o de Jeremias: maldito todo aquele que não ouvir as palavras. Olha, uma transferência de maldição para quem não levar de fato à risca aquilo que foi instruído a Moisés em número, gênero e grau. O que ninguém nunca deu conta de fazer e jamais vai dar. Mesmo os 10 mandamentos em si, ninguém por si próprio consegue guardá-los. Só pelo poder de Deus. Por isso que tem que haver essa entrega. Quando há entrega, Deus transforma. Nos instrui e nos amadurece através da palavra de Deus. E nos faz andar em sendas seguras. E aí, por expressão de gratidão à salvação que Ele nos deu de graça, pelo preço pago no Calvário, nós guardaremos os seus mandamentos. Por isso que Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E isso de fato nos resgata da maldição, do pecado. Que toda alma que pecar, essa morrerá. E sem sangue não há remissão de pecado. Então nós não vamos precisar derramar nosso sangue. O sangue dele, do unigênito, do único da espécie, foi derramado e morreu a morte eterna. Por isso que ele suou sangue no Getsemane, porque ele sabia o tipo de morte que ele ia morrer. Não é à toa que ele suou sangue no Getsemane. Morreu e só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Por isso ele é chamado de único da espécie. Jamais outro conseguiria fazer. Se não tivesse o amor de Deus envolvido nisso, sem chance. Por isso que Paulo também citou lá em Romanos 3,23, o que temos aqui: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o que está dito lá, Romanos 3,23. Por isso que o que nós já comentamos de Gálatas 3,3 e 2 Coríntios 5,21, esses dois textos põem em paralelo a salvação pelas obras e a salvação pela fé. Ou justifica por obras ou pela fé. Se aceitamos pela fé, Ele pagou o preço que nós não temos condição de pagar. Por obras jamais teríamos condições, estaríamos malditos, perdidos para sempre. Mas graças a Deus,
que Ele pagou o preço e pela fé nós podemos ser resgatados. E se somos resgatados, se somos salvos, só resta um caminho para nós, sermos gratos. E se somos gratos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eles não são penosos. Do contrário, só resta outro caminho, sermos rebeldes. Não reconhecer o que Ele fez por nós. E se somos rebeldes, maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Perguntou o próprio Paulo. Porque o bem que eu quero fazer se eu não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço. Porque o pecado habita em mim. Mas um dia Paulo pôde dizer, combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo passou a pilotar a vida de Paulo. A maturidade cristã dele foi tão grande que ele pôde dizer isso. E nós poderemos dizer a mesma coisa, se fizermos a mesma entrega. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema, graça é graça. Queria citar um texto aqui do Grande Conflito, página 129, que diz o seguinte: a graça de Cristo não pode ser comprada, é um dom gratuito. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas olhar com fé para um Redentor crucificado. Isso foi o que Lutero pregou, inspirado nos escritos de Paulo. E isso é o que eu e você devemos viver, que graça é graça. E ponto final. E que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, para que não só compreendamos isso, mas possamos pregar e viver isso. Que naquele grande dia, todos nós, os nossos lares representados, possamos festejar e comemorarmos o retorno à raça pura, viver eternamente no projeto original de Deus. Santo Deus, muito obrigado pelo conforto da Tua palavra e por nos iluminar com os Teus ensinos e nos inspirar com o Teu Santo Espírito ao cumprimento da mesma e à pregação da mesma. Conduza-nos, abençoe-nos, salva-nos, Senhor. Proteja-nos e dirija os nossos passos rumo à Canaã celestial. É o que te suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.